Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para meus amigos. E nessa hora eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação, que se encontra no livro de Marcos capítulo 8, versículo 30 até o 35, que fala assim: E admoestando-os para que a ninguém dissesse aquilo dele, e começou a ensinar-lhe que importa que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele virou-se e, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus por esta palavra. Aí aqui nós vamos meditar nessa mensagem agora que eu vou falar. Vamos entender onde Jesus está. Jesus está na capital do território que é o governo por Filipe, que é um dos filhos de Herodes, e irmão de Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista. Essa região ela estava localizada a nordeste, basicamente, do lago da Galileia. E você sabe, chegando próximo ao Monte Hermon, que é o monte mais alto de todo Israel. Então fica bem ao norte da região da Galileia. As pessoas dizem muitas coisas sobre o Senhor Jesus. Dizem que Ele é só amor, que Ele é brasileiro, que Ele não é o Messias prometido, mas Ele é o Messias prometido, sim. Enfim, só há uma maneira de conhecer Jesus, e é no Espírito, ou seja, através da sua palavra. A Bíblia diz que a carne é carne, e quem é Espírito discerne as coisas do Espírito, mas o carnal não. Essa classificação se refere a Satanás, pois ele entende das coisas dos homens, né? Como a Bíblia aqui está relatando, o diabo, quando a pessoa é carnal, ela fica parecida com Satanás e ela só compreende as coisas do mundo, as coisas perecíveis. Ela não compreende as coisas de Deus, as coisas do alto, de cima. Por isso, quando Jesus ele estava aqui como homem ele era espiritual, e como Deus, ele era Deus, né? Deus que estava encarnado no homem, né? Que se fez homem e habitou no meio dos homens para mostrar para o homem que tem como servir a Deus. A possibilidade de o homem servir ao Senhor, sim, de forma certa, renunciando a si mesmo, jejuando, né? Sacrificando. Que sacrifício é esse? Deixar de lado as coisas que desagradam o Senhor, a mentira, o eu, a falsidade, o engano, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, e se firmar só na palavra de Deus, no que ela nos ensina, porque ela é a verdade absoluta, né? Absoluta e total. O relacionamento com Cristo leva tempo e dedicação, pois ele é profundo. Para você ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, você tem que gastar tempo. E isso os homens hoje em dia não querem fazer. São poucos que gastam o seu tempo buscando ao Senhor, dedicando aquele tempo, reservando aquela hora, aquele momento ao Senhor. É necessário a gente pagar preço, entrar no lugar secreto, no lugar de adoração, né? A Bíblia fala isso, que a gente tem que reservar um lugar para a gente buscar o Senhor,
em nossa casa, né? Buscar o Senhor no templo, porque congregar é bíblico e a gente temos que congregar sim e ir para a casa do Senhor. Mas as pessoas querem desperdiçar seu tempo buscando atrás de coisas vãs. E coisas vãs é como você correr ao vento, né? O Senhor falou isso para mim. Coisas vãs é como você correr atrás do vento. Você nunca vai alcançá-lo. Você nunca vai conseguir ter, né? Pegar o vento. Você sente o vento, mas pegar o vento não, né? Então é isso que o Senhor quer nos ensinar nesta hora. Que a gente, para ter Deus como nosso amigo, né? A gente tem que priorizar Ele, algumas coisas na nossa vida. Para você ter Deus como seu Senhor, como o Senhor da sua vida, você tem que deixar de lado algumas coisas, você tem que dar prioridade a outras coisas, né? As coisas do alto, as coisas divinas, as coisas do céu. Muitas das vezes já achamos que conhecemos a Jesus. Porém, quando Ele muda a rota, nos deixa confuso, né? Às vezes Deus muda, né? Você está andando por um caminho, seguindo a Deus, fazendo aquela rota, aquela trajetória, aí Deus muda tudo. Aí aquilo ali às vezes dá uma confusão na sua mente. Se você não for um homem, uma mulher de Deus espiritual, para entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é sempre diferente da nossa. Por mais diferente da nossa, a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e ela é agradável. Então não procura entender, mas faça. Mas obedeça, siga aquela rota divina, né? A rota que o Senhor traçou para a tua vida. Mas quando você se torna uma pessoa mais espiritual, você erra menos e acerta mais, pois o amadurecimento faz isso. Ele traz dependência, né, de Jesus. Você deve ter sempre dependência de Jesus. Quando você se torna dependente de Jesus, íntimo de Jesus, próximo dele, você amadurece. Quando você amadurece, você erra sim, mas você erra bem menos, né? É isso que a introdução quer nos falar. O comentarista está falando. E essa parte final aqui foi o Espírito Santo que me deu desse comentário. E agora nós vamos entrar na palavra de Deus que fala. Isso aqui é o próprio Jesus falando, né? Há vários ensinamentos nessa palavra do livro de Marcos, né? Jesus aqui está dando vários ensinamentos, porém eu foquei esse ensinamento que fala. E admoestando-os para que a ninguém dissessem aquilo, disse. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos, né? Estava advertindo, porque Jesus ele não queria a glória para si. De forma alguma, a Bíblia diz que ele se fez servo para servir a Deus, né? Para servir ao homem, né? Ele veio como servo, não como Senhor. Alabra subierga. Então, Jesus ele não queria nenhum mérito, ele não queria nenhuma glória, mas ele queria que os homens soubessem que tudo que estava acontecendo ali era a vontade de Deus, era a permissão do Senhor. Por isso que ele não queria, né, que os homens falassem que foi ele que fez, que foi ele que deu a ordem, que foi ele que executou. Não, Jesus queria, né, Jesus passou essa mensagem de forma clara, que os homens soubessem que tudo o que estava acontecendo ali, quem estava operando era o Espírito de Deus, era o Pai que estava fazendo aquilo, né? E versículo 31 fala, e começaram a ensinar-lhe que importa que o Filho do Homem padeça muitos e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse. Então Jesus falou que a vontade dele não importava nada, ali ele ia padecer mesmo. A vontade de Jesus não prevalecia naquele momento, igual eu falei, mas o que prevalecia era a vontade de Deus. Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. E se a vontade do Pai era aquela, ele iria sim passar por tudo
o que ele passou, pela adversidade, pelo dia mau, pelas circunstâncias difíceis, muitas das vezes a gente atravessa na nossa vida e a gente não quer atravessar, né? Mas se o próprio Jesus passou, nós também vamos passar, porque nós seguimos ele, né? Nós seguimos os seus passos. Se a igreja seguir os passos do seu Senhor, ela vai passar por tudo o que o seu Senhor passou. Ela vai passar por tudo, ou seja, o que Jesus passou. E aqui Jesus estava focando os anciões da época. Quem eram esses anciões? A Bíblia diz que esses anciões eram homens respeitáveis, né, de idade avançada. Eles aconselhavam o rebanho, ensinavam o rebanho, conduziam o rebanho para o céu. E aqui ele estava levantando-se contra o Senhor. Por quê? Porque esses sacerdotes e esses anciões eram homens carnais. Nem todo mundo que está na igreja é espiritual. Era isso que Jesus queria passar, a mensagem que Jesus estava passando para os seus discípulos, que nem todo mundo que está na sua presença, que está na sua casa, é espiritual. Não, existem pessoas carnais, e essas pessoas que são carnais batiam de frente com o ministério de Jesus, né? Jesus foi confrontado aqui, mas ele agiu conforme o Espírito lhe dava, conforme o Espírito lhe ensinava naquele momento. Da mesma forma a gente tem que agir, né? A gente tem que agir no Espírito. Jesus, ele andava no Espírito como homem e como Deus. Ele andava sempre no Espírito para não pecar contra o Pai, ou seja, para não pecar contra Deus. Os escribas da época que Jesus está falando aqui, eles eram responsáveis, eles eram doutor da lei, né? Eles eram escrivão, eles tinham muito conhecimento, muito entendimento, e eles estavam agindo de forma errada, né? Então Jesus estava exortando esse povo. Versículo 32, e dizia abertamente estas palavras, né? E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo, né? Quem é o homem para repreender a Deus, né? Quem é o homem para querer ensinar a Deus, né? Palavra subject, nós não somos nada. Deus é Deus e Ele sabe o que faz, né? Por mais diferente, eu torno a dizer, por mais diferente que seja a vontade de Deus, da nossa, ela é sempre a melhor. Deus é juiz, Ele sabe executar. Deus é Senhor, né? Ele é o dono da vida. Ele tira e Ele dá a vida, Ele mata e não é pego, não é preso. Por quê? Porque Ele é Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Tudo pertence a Ele, Ele é o dono da vida, né? E aqui fala, versículo 33 do livro de Marcos. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então aqui, né, essa é a palavra-chave que eu quero trazer para os irmãos nesta tarde, que o próprio Jesus estava repreendendo não a Pedro, mas quem estava usando a boca de Pedro. Então a palavra que o Senhor me deu foi essa daqui. Desde ontem eu amanheci o dia e essa palavra nasceu na minha mente, nasceu no meu pensamento, né? Não demole para o diabo, né? Ou seja, não dê brecha para o diabo. Então aqui Pedro, ele deu brecha para o diabo, e quando a gente dá brecha para o inimigo, ele arrebenta a nossa vida. Ele quer cirandar com a nossa vida, assim como ele pediu para Jesus para fazer o mesmo, né? Ele pediu para Jesus para cirandar com a vida de Pedro, ou seja, para brincar com Pedro, para fazer o que queria na vida dele, e Jesus não permitiu. Então, da mesma forma, quando a gente dá brecha para o diabo, ele quer entrar para fazer uma bagunça muito grande, para fazer um estrago muito grande, porque o diabo ele só encontra legalidade na nossa vida quando a gente pecamos. E aqui Pedro está pecando. Pedro cometeu algo muito sério, ele repreendeu o Senhor, né? Deixou que o inimigo usasse ele para repreender o Senhor, né? Então foi uma brecha que ele abriu, como tantas outras, né?
Mas com o passar do tempo ele foi amadurecendo e as brechas foram sendo fechadas. A gente pode observar que Pedro, né? A gente pode observar que Pedro, ele cometeu um grave erro também aqui, foi quando ele negou a Jesus por 3 vezes, né? E o galo cantou. Então isso aí são brechas, né? Isso aí é quando a pessoa não vigia, a pessoa vacila e o diabo entra e começa a se apropriar da vida da pessoa, começa a se instalar na vida da pessoa e afastar o homem de Deus, que quando ele afasta o homem de Deus, ele começa a fazer um estrago, uma bagaceira, o homem começa a ficar ateu, começa a se tornar incrédulo, começa a se afastar de Deus pouco a pouco, né? Através dessas brechas que o homem dá, o diabo entra na vida dele e começa a afastar o homem de Deus. Quando a pessoa menos espera, ela já está no mundo. Então isso é muito sério. A gente tem que reparar as brechas, né? Repare as brechas na tua vida que você tem deixado, né? Nessa hora. E aqui Deus fala também, versículo 33. Mas ele virando e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreenda as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então o diabo, ele trabalha, a gente pode observar aqui que Satanás, ele trabalha em cima das obras da carne, ou seja, em cima daquilo que atinge o homem, né? Que favorece o homem, né? A carne são as coisas de Satanás. Quem anda na carne imita Satanás, né? O que é que o diabo entende? O diabo não entende das coisas de Deus, ele só entende das coisas do homem, ou seja, ele só entende do pecado. O que é pecado, o diabo é especialista e ele quer trazer isso para a vida do homem, para afastar o homem de Deus, né? Porque o plano de Satanás é esse. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as suas obras, dando vida e vida em abundância. Por isso que a gente tem que observar as Escrituras todos os dias para a gente não pecar contra o Senhor. Grandes e pequenos, pretos e brancos, doutores, mestres, pastores ou não, todos devem observar a palavra de Deus e se examinar. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo e veja onde você está em falha, em falta com Deus. E corrija enquanto há tempo, porque a porta é estreita e Jesus está voltando, né? Aí a Bíblia fala aqui, versículo 34, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então aqui a gente pode observar que Jesus está dando um ensinamento poderoso e uma exortação também. Quando a gente quer seguir a Jesus, né? Quem quer seguir a Jesus, a gente tem que negar as nossas vontades, os nossos desejos, né? O desejo da nossa carne, né? O que é que a carne produz? A carne produz morte. Então a gente tem que renunciar a essa carne. E renunciar a essa carne, a gente tem que ser debaixo de jejum e de oração, de uma vida constante e comunhão com o Pai Celestial, né? Deixando as coisas desse mundo, que as coisas desse mundo, ela traz um vazio para a nossa alma. Agora, o que preenche a nossa alma é a palavra de Deus. O que preenche a nossa vida é o Espírito de Deus. O que preenche a nossa vida é Deus. Então, Jesus está falando: tome a sua cruz, né? Leve a sua carga. Todos nós temos uma cruz a levar. E a gente tem que levar essa cruz até o fim, né? Seja qual for a tua cruz. Se ela é grande, se ela é pequena. Mas maior foi a cruz que Jesus levou, que nem dele era nossa. E ele levou por nos amar. Então vamos fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é sempre melhor do que a do homem.
né? Ela é sempre melhor do que a nossa. E aqui trazendo um resumo dessa palavra, a gente vai ver aqui qual o significado do nome Pedro. Pedro significa rocha ou pedra. E escribas, o que é que significa escriba? É doutor da lei, né? Notório, escrivão. E anciãos são respeitáveis, de idade avançada e que deveria ser respeitado pelo povo, né? São pastores que aconselham o rebanho de forma para conduzi-los para a vida eterna, né? Liderança é bíblico, né? E Deus aqui deixa essa liderança uma responsabilidade de levar o seu povo, de levar o rebanho para o céu, através do ensinamento genuíno e verdadeiro da palavra de Deus. E a palavra brecha. A palavra brecha significa rachadura ou fenda, né? Isso aqui quer dizer que quando a gente deixa uma rachadura, que quando a gente deixa um espaço, né? O diabo entra naquele espaço e quer destruir as nossas vidas. Então essas brechas precisam ser fechadas hoje, em nome de Jesus. Ore a Deus e peça ao Senhor para fechar todas as brechas que você deixou aberta na sua vida. E a palavra sacerdote significa o quê? Sacerdote, ele é responsável em oferecer sacrifício agradável a Deus, né? Todos nós somos um sacerdote de Deus. Temos que oferecer todos os dias a Deus, né, a nossa vida como uma oferta agradável ao Senhor. Admoestar. A palavra admoestar que Jesus relata aqui na sua palavra, que Jesus fala, significa repreender, advertir, avisar ou prevenir, né? Era isso que Jesus queria passar para os seus discípulos, né? Então, amados, eu deixo essa palavra para os irmãos e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra que o Senhor me deu ela, Pai. Desde ontem eu estou com essa palavra na minha mente, no meu coração, e que o Senhor, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração, em cada vida. O Senhor venha trazer vida, o Senhor venha divertir, porque o Senhor exorta quem o Senhor ama. O Pai, ele só chama a atenção do Filho quando ele ama. Então, Senhor, que o Senhor venha trabalhar na vida dos teus fortemente. Vai convertendo, vai libertando, vai salvando, vai transformando mais e mais a vida dos teus, Pai. Em nome de Jesus, confirma a bênção, Pai, confirma a vitória. No nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.